Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês uma vez, a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós estaremos estudando sobre heurística de disponibilidade. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e assine o sininho a fim de receber novas notificações. Ative o sininho. Então, neste vídeo, nós vamos estar falando de heurística, de disponibilidade. Primeiro, o que é heurística? Heurística, a gente pode entender que é um atalho mental. Então, imagina se, para a gente analisar a realidade, sempre a gente tivesse que analisar todas as coisas. Né? A nossa mente ia ficar sobrecarregada e a gente teria, por exemplo, vamos supor que você precisa atravessar uma rua correndo. E aí vem um carro de uma vez, o que você tem que fazer? Parar para o carro não te atropelar. Imagina que se você tivesse que parar, fazer uma análise da situação, será qual a velocidade do carro, a quantos metros ele está de mim, será que... Imagina se você tivesse que analisar todos os dados, um por um, para chegar numa conclusão do que fazer. Quando a gente toma decisões, geralmente a nossa mente, automaticamente, ela faz uso de certos atalhos. Esses raciocínios rápidos, de atalhos mentais, a gente chama de heurística. O que acontece? A heurística ajuda a gente a poder viver o nosso dia a dia sem precisar sobrecarregar a nossa mente. Né? A gente não precisa ficar analisando dado por dado. No entanto, a heurística, justamente por ser esse atalho mental, ela faz com que a gente às vezes cometa certos erros. Então vamos hoje estudar a heurística de disponibilidade e a gente vai entender um pouco disso. O que é a heurística de disponibilidade? A heurística de disponibilidade é a tendência de julgar a frequência ou a probabilidade de um determinado evento de acordo com aquilo que a gente consegue lembrar por último, daquilo que está mais disponível assim na nossa mente. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos supor que você vai fazer uma viagem de avião. E aí você está com essa preocupação. Qual que é a probabilidade de eu entrar nesse avião e acontecer dele cair, acontecer um acidente e eu morrer? Então você está ali no aeroporto e você já vem na sua mente as notícias. Nossa, eu vi na televisão que caiu um avião, eu vi não sei mais o que, e vai vindo várias notícias na sua mente. Caiu um avião lá no Oceano Pacífico, caiu um avião com a cantora, caiu um avião... Aí você vai lembrando das notícias. Um avião saiu lá do aeroporto do Rio de Janeiro, bateu nos prédios, e aí você vai, meu Deus, um avião bateu nas Torres Gêmeas, nossa! Aí você vai, qual que é a chance de eu entrar nesse avião e eu morrer? Aí você pensa, nossa, a chance de eu entrar nesse avião e eu morrer é muito alta, porque eu consigo aqui ter na minha mente vários exemplos de aviões que caíram, aviões que bateram em prédios, avião que foi sequestrado por terrorista, avião que bateu em antena e caiu. E aí você conclui então que há uma alta probabilidade de você cair, morrer nesse voo de avião. Só que isso é verdade? Será mesmo que viajar de avião é tão perigoso assim? E por que parece tão perigoso? Isso é explicado pela ideia de heurística de disponibilidade. O que está disponível na sua mente? Está disponível várias notícias de avião caindo. Então a nossa mente, ela raciocina aquilo que está mais disponível. E geralmente aquilo que está mais disponível é aquilo que a gente mais vê nos noticiários, aquilo que a gente mais ouviu recentemente. Os noticiários não ficam passando notícias dos vários voos de avião que não caem. Você não fica vendo noticiário falando, olha, hoje 1000 aviões voaram pelo Brasil e nenhum deles caiu. Você não vê notícia assim. Você não vê noticiando sempre que tem um monte de avião voando no mundo, no Brasil, milhares de aviões todos os dias voando e nenhum deles cai de vez em quando. Você não tem essa noção. Por quê? Porque aquela informação que está mais disponível é aquela que aparece mais para você nos noticiários, no que as pessoas estão falando. Então, o que acontece? O que a heurística de disponibilidade acaba fazendo? Com que a gente tire conclusões sobre a frequência ou probabilidade de um evento com base naquilo que a gente mais vê, naquilo que a gente mais ouve, naquilo que está mais disponível para a gente. Principalmente se for informações mais recentes. E aqui alguns exemplos, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e foi perguntado para as pessoas, aquilo que elas tinham mais medo de morrer. Então, assim, do que você tem mais medo de morrer? Algumas pessoas responderam de um ataque terrorista. Então, você pensa por que uma pessoa lá nos Estados Unidos fala que tem mais medo de morrer de um ataque terrorista? Porque, ouviu, por exemplo, a notícia do 11 de setembro, logo vem à mente. De ataques de tubarão, Então, provavelmente lá nos Estados Unidos você tem muitas notícias, casos de... passando na TV, ou pelo menos uma ou outra vez passou a ideia de que alguém foi atacado por um tubarão. Esse que eu citei do exemplo, avião.
acidente de avião. Então, muitas pessoas responderam que tem medo de morrer num acidente de avião. Muitas pessoas também responderam que o maior medo delas era morrer de assassinato. Então, tá sempre passando nos jornais notícias de pessoas que morreram por assassinato. Então, essas pessoas falam que tem esse medo. Outro exemplo, muitas pessoas responderam que tem medo de morrer num desastre natural, como um furacão, um tornado, uma inundação, um terremoto. Então você pensa, por exemplo, recentemente a gente teve uma notícia de terremotos acontecendo ali, não sei se é na Turquia, agora eu não vou lembrar exatamente, na região da Síria, né, por ali, você tem uns terremotos. E você também tem, né, muitas pessoas relatando que tem medo de morrer de queda. Então você vê muitas notícias, às vezes de uma pessoa que caiu de um prédio, ou alguma coisa nesse sentido. Só que, por que as pessoas têm medo disso? Porque isso é o que mais aparece nos noticiários. Mas se você for pesquisar, aí você pode fazer esse exercício. Eu tenho medo disso? Eu tenho medo, por exemplo, de viajar de avião. Vamos fazer uma pesquisa? Vamos ver quantos aviões realmente caem? Qual que é a probabilidade? Então, por exemplo, qual que é a probabilidade de morrer num ataque terrorista? De acordo com pesquisas, é 1 em 9 milhões. É mais fácil, às vezes, você ganhar até numa loteria, né? A chance de você morrer num ataque terrorista é de 1 em 9,3 milhões. Qual que é a chance de morrer de um ataque de tubarão? Né? Mesmo as pessoas que vivem perto do oceano, a chance dessas pessoas morrerem num ataque de tubarão é 1 em 11 milhões. 1 em 11 milhões para pessoas que moram perto do oceano. Então, assim, é uma probabilidade muito baixa. Qual que é a chance de morrer num acidente de avião? É a mesma de morrer, 1 em 19 mil anos. Então pensa assim que em 19 mil anos, se a gente for considerar o tempo, a chance de você cair no avião é se você passar 19 mil anos viajando de avião, né? Uma vez em 19 mil anos. Qual que é a chance de morrer por assassinato, né? Então, por exemplo, no ano de 2000, cerca de 520 mil pessoas foram assassinadas. Mas quantas pessoas morreram de câncer? 6 milhões. Olha a diferença, né? Num ano, morreram 520 mil pessoas de assassinato, mais 6 milhões de pessoas de câncer. A menos que você esteja sobre ameaça de assassinato, ou se você faz parte de uma minoria e vive numa região onde há uma grande probabilidade, né? Em geral, as pessoas não têm uma chance tão alta assim de serem assassinadas. Outro exemplo são os desastres naturais, né? Então, a chance de morrer num desastre natural é de 1 em 3.357. E por fim, qual que é a chance de morrer numa queda? Poucas pessoas realmente morrem de uma queda, por exemplo, caindo de um prédio. A maioria das pessoas que morrem de queda são pessoas acima de 80 anos, que já estão mais velhas, né, e acabam morrendo porque caíram, né, isso é bastante comum em pessoas mais velhas, acima dos 80 anos. No caso de pessoas mais novas, né, a chance ela é bem menor. Por exemplo, em 2001, apenas 12 mil pessoas morreram de quedas abaixo dos 65 anos. Vamos para a realidade, assim, vamos pegar a realidade. Quais que são as coisas que realmente, de acordo com as probabilidades, tem alta chance de uma pessoa morrer? Né? Então, assim, o que eu preciso evitar se eu não quero morrer? Primeiro, uso de tabaco, né? Então, por exemplo, houve 435 mil mortes por tabaco nos Estados Unidos, que representa 18% do total de mortes nos Estados Unidos. Dieta ruim, né, e falta de atividade física, cerca de 400 mil mortes, que representa 16% das mortes nos Estados Unidos. Consumo abusivo de álcool, né, que está em 85 mil mortes, 3,5%. Agentes microbianos, né, 75 mil. Agentes tóxicos, 55 mil. Acidente de moto, então acidente de moto é uma coisa muito mais comum de acontecer, 43 mil. Acidentes envolvendo fogo, 29 mil. Comportamentos sexuais sem segurança, 20 mil. E uso de drogas ilícitas, 17 mil. Então, assim, a gente tem aqui coisas que, de acordo com a probabilidade, são coisas que as pessoas morrem mais. Mas quando você pergunta do que você tem mais medo de morrer, dificilmente você vê uma pessoa respondendo de fumar, de ter uma dieta ruim, de fazer uso abusivo de álcool, de acidente de moto. Então, acaba que... O que acontece? A heurística de disponibilidade, às vezes, engana um pouco a gente. É importante dizer que aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento moralista, né? Eu estou só elencando assim, as coisas que, de acordo com a pesquisa, tem mais probabilidade da pessoa morrer disso, né? Não quer dizer que usar cigarro ou coisas do tipo é uma coisa que deve ser condenada moralmente. É apenas algo que, de acordo com as estatísticas, é algo que tem mais chance assim, de causar uma morte.
Mas as pessoas, elas são adultas, elas estão assim para assumir os seus próprios riscos, mas você pode ter certeza, né? Se você fuma, você está se arriscando mais do que pegando um avião no aeroporto. A chance de você morrer num acidente de avião é minúscula, é quase ignorável, enquanto a chance de você morrer por fumar é muito alta. Então perceba, se você não tem medo de fumar, não precisa ter nem um pouco de medo, por exemplo, de pegar um avião. Então, isso é o que a gente chama de heurística de disponibilidade. Por quê que é mais fácil as pessoas acharem que é mais fácil morrer de acidente de avião, por exemplo? Porque a gente tem várias facilidades, traz na memória várias notícias, notícias até dramáticas na televisão, de pessoas que morreram dessa forma, e por isso está mais disponível para a gente. Espero que vocês tenham entendido o que é heurística de disponibilidade. Isso para a gente da psicologia é muito interessante, porque então, se alguém tem um medo de avião, a gente pode ir trabalhando essa questão. Quais são as probabilidades? Então, se você tem algum medo desses que eu elenquei, por exemplo, de morrer de alguma dessas formas, ou se você tem algum medo que vem dessas notícias, ou se você tem algum receio, alguma ansiedade com alguma questão, talvez seja interessante perguntar: será que eu tenho essa ansiedade, esse medo, porque eu vejo várias notícias sobre isso? Ou será que é porque há realmente uma alta probabilidade de que aconteça isso? E a gente pode aí fazer uma boa pesquisa, a gente pode pensar: eu tenho medo de morrer de determinada coisa. Vamos fazer uma pesquisa, qual que é a probabilidade? Qual que é a chance mesmo? O que mostram as estatísticas? Não o que eu vejo no noticiário, mas o que realmente mostram as pesquisas sérias, as estatísticas sobre a probabilidade disso acontecer. Então eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.